A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Na difícil viagem de Nazaré a Belém, não levaram outras provisões além das que Maria tinha por absolutamente necessárias, e caminhavam completamente absortos, contemplando e se maravilhando com o grande tesouro que transportavam. José se ajoelhava com frequência e adorava o Verbo encarnado com profundo sentido de veneração. Seu coração se encontrava em meio a um mar de alegrias, embora tomado de forte sentimento de dor por ver os sofrimentos que Maria deveria enfrentar naquela tão severa estação do ano e na viagem tão difícil. Aves apareciam para cantar harmoniosamente com eles os cânticos de louvor que entoavam para o Criador. Tudo isso era muito agrado para o santo, embora tivesse também de passar por alguns dissabores durante a viagem. Com frequência encontravam outros homens em viagem pelo mesmo motivo que José, e alguns deles o trataram como se fosse irresponsável por levar sua esposa junto, já em evidente ocasião de parto, não faltando até mesmo os que o nominassem de indelicado e impiedoso até. O santo não lhes dava respostas, mas as acusações o envergonhavam sobremodo. Este sacrifício ele oferecia ao Senhor, tudo tolerando com grande paciência, sem quaisquer ressentimentos com as pessoas. Uma vez passados os incidentes, Maria o confortava e o animava a sofrer ainda mais pelo Verbo encarnado, e dizia então o santo: "Ó minha querida, estas pessoas me tratam assim com toda razão, mas desconhecem o tesouro que levas contigo e também que eu, ao levar-te comigo, atendo à vontade divina. Mesmo assim, suas palavras me ferem como se fossem espadas, pois vejo muito bem todos os seus sofrimentos." Ela, todavia, lhe assegurava estar muito satisfeita de poder sofrer, pois assim estava atendendo à vontade de Deus, fato que tranquilizava José. Não faltavam também pessoas que tentassem pressionar no sentido de retorno de Maria e para que José prosseguisse a viagem sozinho, pois afirmavam ser uma irresponsabilidade total permitir que ela, no estado em que estava, o acompanhasse durante o resto da viagem. José, embora afrontado, não lhes respondia. Maria, de sua parte, inclinava levemente a cabeça e agradecia àquelas pessoas, e todas elas terminavam por envergonharem-se e por admitirem sua firmeza de propósitos. Ela então orava muito para seu Filho Divino por todas elas e pedia que ele lhes concedesse luz e graças em seus espíritos, além de uma boa viagem. E assim todos foram favorecidos. Maria e José realizavam frequentes paradas em sua caminhada, quando então cantavam louvores ao Verbo encarnado. José, olhando os campos, dizia: "Maria, minha querida, tudo que vemos foi criado por este Deus que levas em teu ventre. Por isso, peço-te que cantes hinos de louvor em meu nome, reverenciando as suas infinitas sabedorias e criatividade." Maria atendia ao seu pedido e cantava com extrema doçura cânticos que levavam o santo a um daqueles seus estados de êxtase profundo.
Muitos foram os sofrimentos e atribulações passados por Maria e José durante a viagem, causados pela sua extrema pobreza e pelas agruras da estação do ano. Todavia, foram também muito grandes as alegrias causadas em seu espírito pelo Verbo divino, sendo que mesmo frente a todos os sofrimentos, eles se mostravam sempre contentes e satisfeitos, pois estavam cumprindo com as vontades do Senhor. Os habitantes de Belém rejeitam o casal. Tendo eles chegado a Belém, renderam logo conjuntamente suas graças ao Senhor, que até lá os havia conduzido com segurança e felicidade. O santo acreditava poder encontrar imediatamente local conveniente para repouso de Maria e também para ele, necessitados de descanso que se encontravam, sem falar no frio que enfrentavam. Em tais condições, entraram finalmente na cidade em hora já tardia da noite. Belém estava repleta de forasteiros e os albergues se encontravam todos lotados, justamente pela grande afluência de pessoas de fora que lá se encontravam pelo mesmo motivo de José. Ele imaginara poder passar aquela noite em um desses albergues e que pudessem repousar e recuperar suas forças depois da exaustiva viagem que tinham feito. No primeiro deles, não encontrou qualquer disponibilidade de lugares, e este fato muito o afligiu, pois Maria se mostrava deveras cansada. Foram a outra hospedaria noturna e lá também não existiam leitos vagos. Com crescente preocupação, José esperava ainda poder encontrar algo em algum outro lugar. Estas buscas todas, porém, o envergonhavam sobremaneira, pois Maria se fatigava ainda mais com elas. Apesar disso, não desistia da procura, embora nada encontrasse mais uma vez. Aumentava a preocupação do santo por ver que não eram aceitos em lugar algum, transidos de frio e cansados que estavam. Ele transmitia a Maria esta sua aflição e ela não deixava de confortá-lo, dizendo que tudo o Altíssimo permitia para os seus fins. Mas o aflito José dizia com lágrimas: é mesmo possível, esposa minha, que não exista local algum para o repouso do Senhor do Universo? Meu Deus, como sofre o meu coração! Decidiram então buscar lugares junto aos parentes de José. Mas estas esperanças foram também em vão. Maria, como se sabe, estava plenamente ciente de tudo o que deveria acontecer. Mas nada dizia ao seu marido e deixava que ele tentasse solucionar o problema à sua maneira, pois tinha certo ser esta a vontade do Senhor e do seu filho. Foram a vários lugares, casas de parentes e amigos, mas nada conseguiram, pois estavam repletas e as pessoas muito estranhavam o seu extremo estado de pobreza. Certas delas que os haviam visto vagando de cá para lá, chegaram mesmo a chamá-los de vadios por estarem circulando pela cidade em hora tão imprópria e inusitada da noite, com um tempo tão desfavorável. Eles suportavam todos estes sofrimentos com heróica paciência e mantinham encerrada em seu coração toda aquela aflição que tinham.
José pediu então para Maria que suplicasse ao seu divino filho, no sentido de ele providenciar algo para eles, uma vez que, sendo já tão tarde, ele não mais sabia como agir. Maria procurava confortá-lo e o exortava a sofrer com paciência e a tolerar aquela falta de cortesia toda. Ele deveria guardar a ação da divina providência e aceitar o que o Senhor havia previamente determinado. José pessoalmente se acomodaria à situação, qualquer que fosse ela, mas dizia: quem imaginaria que tantas pessoas que vieram para cá como nós tenham conseguido lugares para repouso e que somente nós dois sejamos sempre recusados? E o meu coração sofre ao ver-te, minha querida, passando por tantas necessidades, sem que eu possa fazer algo para o teu repouso e proteção contra o frio. Entretanto, se o Deus menino passa também por todos estes dissabores, devemos nós também poder aguentá-los. Maria tratava de dar-lhe algum conforto e de animá-lo para que sofresse tudo aquilo com alegria e por amor ao Deus que tinha em seu ventre, dizendo: como deve sofrer o Verbo encarnado, vendo a ingratidão das pessoas desta cidade, nenhuma das quais mostra disposição em recebê-lo em suas casas. Sendo já tarde da noite e sem qualquer lugar para repousarem, acabaram por ficar muito aflitos e sem saber como deveriam agir naquelas circunstâncias. É fácil imaginar-se a preocupação de José, que sabia ser sua esposa, a mulher que conduzia o unigênito em seu ventre, ela e nenhuma outra do mundo. Maria, de seu lado, absorvia-se completamente em tratar com o seu divino filho e clamava para que ele viesse à luz o mais rapidamente possível, para o benefício de toda a humanidade. Neste instante, Deus provocou uma inspiração em José e fez com que se lembrasse da existência não muito distante de Belém, de uma pequena gruta que normalmente servia de abrigo para animais de camponeses das redondezas. O santo decidiu então que eles deveriam dirigir-se para lá e assim não ficassem aquela noite ao relento. Com grande preocupação falou com Maria a respeito e ela tranquilamente concordou com sua decisão. E assim fizeram. José chorava aflito e explicava ao Verbo encarnado seus sentimentos. Ó, meu divino Redentor! Quem iria imaginar que vós e vossa divina mãe fossem reduzidos a um tal estado de pobreza, sem mesmo um lugar para repousarem em privacidade e que viessem a ser obrigados a pernoitar em abrigo destinado a animais? Com certeza, as minhas culpas e minha incapacidade são as causas de tão grande indignidade e tão grandes sofrimentos. Mas o Verbo Divino o consolava e também a sua Divina Mãe, iluminando-o interiormente para que sofressem, reconhecendo ser esta a sua vontade para aquela ocasião. Chegados à procurada gruta, encontraram-na vazia e desocupada. Ao entrarem, sentiram-se subitamente alegres, como se estivessem em algum palácio. José pôde então imediatamente reconhecer a vontade de Deus em tudo aquilo. Juntos renderam graças ao Senhor e os seus corações se encheram de júbilo. Ali se estabeleceram
e se fortificaram e louvaram ao seu Deus, admirando e respeitando suas acertadas decisões. José manifestou a Maria a grande alegria que tinha, e ela nisto viu motivos para animá-lo a sofrer sempre com satisfação, pois que Deus tanto os favorecia. José então dizia: querida esposa, é mesmo verdade que Deus se mostra extremamente condescendente em sua recompensa por todas as tribulações que tivemos e pelo muito que temos sofrido em razão de nosso amor por Ele. Quero que Ele venha a ser conhecido, reconhecido e venerado por todos. Entretanto, ao vê-lo assim rejeitado, e que tu, escolhida que fostes para sua mãe, também fosse recusada por aquelas pessoas, objeto de respeito, consideração e amor que deverias ser, então me vejo tomado de forte sentimento de dor e de revolta, vendo tão grande falta de consideração e tão imensa ingratidão por parte delas. De minha parte, nada tenho a queixar-me, pois sou merecedor de tudo isso. Mas que tais atitudes tenham sido dispensadas a ti e ao teu divino Filho, parece-me inconcebível mesmo. Meu único consolo é pensar que tudo tem acontecido em razão da vontade do Senhor e de suas inexplicáveis finalidades, conforme sempre tenho ouvido de ti. José teve então por bem acender algum fogo para aquecer sua esposa e o fez da melhor maneira ao seu alcance, dentro daquela miséria e pobreza que os caracterizava, confortado e resignado por ser aquela a vontade de Deus, e ele o bendizia e o louvava continuamente no interior do seu coração. O nascimento de Jesus. Maria e José passaram algum tempo em colóquios religiosos e sentiam-se já algo recuperados em suas necessidades, dentro do que aquela sua pobreza permitia. Quando então ela se retirou para um canto da gruta para passar a noite em orações e em sagrados colóquios com Deus. José fez o mesmo e permaneceu descansando sobre o chão, uma vez que tinha qualquer outro conforto disponível. Sua esposa se encontrava totalmente concentrada e absorta em elevada contemplação e já havia compreendido ser chegada a hora em que deveria nascer o Redentor, e se mantinha observando o grande mistério. José adormecera após suas orações. Em seu sono, sonhava que o Redentor nascia ali mesmo, naquela gruta, e que 2 animais viriam aquecê-lo com seus hálitos quentes. Terminado este sonho, e já no meio da noite, o anjo lhe falou novamente: José, levanta-te rapidamente e adora o Redentor do mundo, pois ele já nasceu. Simultaneamente, ele se fez ouvir através do seu choro de criança. O santo se levantou de súbito, comovido e alegre, embora também triste, uma vez que o nascimento o encontrara dormindo. Viu logo o recém-nascido Salvador. Sua fisionomia irradiava uma claríssima luz, mais brilhante mesmo que a do sol, e a gruta toda se iluminara com grande esplendor.
José se colocou de joelhos aos pés do divino menino e o adorou com o seu rosto colado ao chão, e, dada a imensa alegria que tinha, não sabia o que dizer e como comportar-se. Seus olhos lacrimejavam profusamente de alegria, embora também com tristeza por ver o Verbo encarnado nascido em meio a tanta pobreza, porque ele nada podia ter feito para evitá-lo. Realizava todos os atos possíveis de adoração, veneração e gratidão pelo nascimento de Deus, que deveria redimir e salvar a humanidade. O santo menino fixou nele seus pequenos olhos e olhou para ele com grande ternura e amor, fato que provocou nele um súbito amor e inflamou completamente o seu coração. E tudo isso aconteceu praticamente em um breve instante. Maria, voltando a si, pôde ver que já havia nascido seu filho, que era o Deus verdadeiro encarnado. E então o adorou e realizou todos os atos de amor característicos das mães em relação aos seus filhos. Ao seu lado, José estava completamente absorto e admirado com o seu espírito inundado em um mar de alegrias, não podendo desviar o seu olhar dos olhares amorosos que lhe lançava seu querido e amado Deus e Senhor. Sentia apertado seu coração por ver que ele estava no chão, completamente despido e tiritante de frio. Não ousava tomá-lo em seus braços, esperando que Maria o fizesse. Muito se maravilhava o afortunado José com o divino menino, e nele podia ver toda a grandeza e majestade do Senhor. O menino Jesus olhava para sua mãe como que para pedir que ela o tomasse em seus braços. José sentia por ele um grande amor e muita pena em vê-lo assim, tiritando de frio. Coros angelicais cantavam em louvor e glórias ao Altíssimo, como que anunciando a paz na terra aos homens por ele amados. Embora não dando muita atenção a estes hinos, o santo participava de tudo e se entretinha admirando e contemplando o Verbo encarnado, nascido em meio a tanta pobreza. Todavia, muito lhe agradavam aquelas testas todas e também aqueles testes todos e também os cantos entoados de júbilos pelos anjos em glorificação ao Redentor. Teve visões esclarecedoras e tomou conhecimento dos motivos pelos quais o Salvador teria desejado nascer naquela gruta, pobre, completamente atento a todas as ações de Maria, o Salvador teria desejado nascer naquela gruta pobre, completamente desconhecido e em total anonimato. Mantinha-se extraordinariamente atento a todas as ações de Maria, admirava a prudência, a graça, a humildade, a caridade e o amor que dedicava ao seu divino Filho, dizendo para si próprio: desde quando eu mereço graça tão sublime como a de ter esposa e companheira que é mãe de um Deus e poder observar e presenciar milagres tão esplendorosos? Que poderei fazer para mostrar-me devidamente grato por tanta misericórdia e benevolência do Senhor para comigo, servo ingrato que sou? Praticava também muitos atos de agradecimentos a Deus e ao seu Redentor. Maria então tomou em seus braços o Deus nascido e o coração do santo teve consolo ao ver que não mais estava deitado no chão.
colocou-se ele de joelhos em frente dela e assim adorou novamente ao Deus encarnado nos braços de sua mãe. E ele mais uma vez olhou para José com fisionomia alegre e sorridente, mostrando sua satisfação por encontrar-se finalmente no colo de sua muito querida e amada mãe. Rejubilante em seu coração e desfrutando muito daquela grande felicidade da sua esposa, dizia José: Ó meu Redentor, como vos vejo satisfeito nos braços de vossa mãe, e como sois semelhante a ela em temperamento, e como a haveis coberto de virtudes e graças. Participo da imensa felicidade dela, escolhida entre todas as descendentes de Adão, a quem elevastes a esta posição tão digna e sublime. Agradeço a escolha que fizestes de mim para vos proteger, Rei Supremo. Dai-me, pois, a forma correta de agir, assim como as virtudes e a capacidade para exercer minhas funções da melhor maneira. O santo ansiava para que todas as pessoas do mundo viessem adorar e reconhecer o Verbo encarnado, nascido naquela gruta, para a salvação geral. Mas não se realizando naquele momento este seu desejo, efetuou ele mesmo muitos atos de gratidão em nome de todos, com os maiores afetos e veneração. Por tais atos muito agradaram o menino Deus, que então sorriu e inclinou a sua cabeça na direção dele, fato que muito o alegrou. E José assim se dedicou ao Redentor para sempre, como se fosse verdadeiramente seu servo e escravo, renovando continuamente esta sua devoção. Ó meu Deus, de fato haveis cumprido vossa promessa. Embora eu tenha aguardado por muito tempo, os atuais acontecimentos superam todas as minhas expectativas. Esperava pelo cumprimento destas promessas desde a minha tenridade, mas jamais poderia ter imaginado realidade tão sublime. Oh, como vos haveis superado no cumprimento delas! A mim cabe corresponder e servir em tudo que vos tenho prometido, e espero a graça de poder seguir-vos fielmente e com perfeição. E meu querido e amado Senhor, que eu me aplique todo ao vosso serviço. E ele passou então a saudar Maria. Não te dizia eu, minha querida, que o Redentor seria de beleza tão rara que encheria nossas almas de imensa alegria? E essa majestade e afabilidade nos conduzem a amá-lo e reverenciá-lo. Maria se alegrava, vendo seu marido tão contente e agradecido ao Deus menino. E ambos então se uniram em louvores, e ela compôs novos cânticos para o Salvador nascido. Enquanto isso, ele permanecia repousando em seu colo, mostrando-se extraordinariamente satisfeito. Passado algum tempo, Maria o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois sabia ser esta a vontade de Deus. Nessa ocasião, 2 animais se aproximaram e, por orientação divina, passaram a aquecer o Salvador com seus bafos quentes. Era um boi e um jumento das redondezas. O fato causou grande surpresa a José, que se encontrava ainda ajoelhado, adorando. E ele pôde então contemplar mais um grande mistério que provocava maravilhosos sentimentos em seu espírito. Depois também pastores se aproximaram, enviados pelo anjo, e passaram a adorar e venerar o Santo Salvador. E José se surpreendia vendo aqueles homens simples assim agirem, embora ele se encontrasse naquele lugar tão pobre e miserável.
Admirando as grandes obras do menino Jesus, o santo apreciava cada vez mais sua pobreza, pois notava que ela muito agradava ao Redentor. Observou também que a visita dos pastores foi de grande agrado para ele e pôde entender seu amor pela simplicidade e pelo simples, que era dotado de tanta sabedoria e majestade, e dizia: os sentimentos do Senhor são diferentes dos das demais pessoas que nada mais conhecem e apreciam que não seja as futilidades, as riquezas e o luxo. Vê-se perfeitamente que ele veio para a difusão de doutrina totalmente diferente daquelas que são praticadas, mas serão muito poucos os que o seguirão e o praticarão. Mas eu terei a felicidade de segui-la, pois tive a grande sorte de ser eleito seu protetor e de conviver com ele. Seguirei seus exemplos, ouvirei seus ensinamentos e espero tornar-me bom discípulo. Os pastores olhavam e adoravam ao Redentor e se mostravam imensamente alegres, desfrutando daquela doçura do seu Deus, e o santo foi então levado a um daqueles seus êxtases, no qual lhe foram revelados altíssimos mistérios envolvendo o nascimento do Salvador naquela tão pobre gruta. Voltando a si e tendo adorado novamente, notou que os pastores partiam para os seus rebanhos muito alegres e satisfeitos. José decidiu-se então por ir à cidade, a fim de providenciar alimentos para Maria e para ele mesmo. Ela se encontrava ajoelhada contemplando o Verbo divino encarnado, e ele aguardou algum tempo para solicitar-lhe seu acordo em partir. Ela então se levantou e tomou novamente em seus braços o menino Jesus. Ocasião em que José pôde falar-lhe, ajoelhou-se, solicitou a bênção do Salvador e o beneplácito de Maria, no que foi atendido. E então partiu para adquirir os alimentos necessários, embora se sentisse muito relutante em deixar o amado menino. Andando, voltava-se continuamente em direção à gruta, onde deixara seu amado tesouro. E Maria permaneceu e deleitou-se com os colóquios que tinha com aquele seu tão amado filho. Vamos continuar no próximo vídeo.